EEA 2024-1, prova 27, questão número 67. Um professor de matemática dispõe de 8 questões de geometria e 6 questões de trigonometria para montar uma prova de 5 questões. Determine o número de provas diferentes que ele pode montar usando 3 questões de geometria e 2 de trigonometria, ou que tenham apenas questões de geometria, considerando que uma mudança de ordem das questões não é considerada uma prova diferente. Isso é importante. O fato de a mudança de ordem das questões não determinar uma prova diferente faz com que só seja relevante para nós escolher as questões. Ok. Só que aqui nós temos um conectivo, que é o OU, que caracteriza o que chamamos de princípio da adição. Como não ocorre de nós termos uma prova que, ao mesmo tempo, tenha 3 questões de geometria e 2 de trigonometria, e que apenas as questões sejam de geometria, isso não acontece simultaneamente, esse conectivo determina a soma das quantidades de provas em cada hipótese. Então, começando com a primeira hipótese. Primeira hipótese. Ou seja, quantas serão as possíveis provas com 3 questões de geometria e 2 de trigonometria? Como eu não me preocupo em ordenar as questões, eu só preciso escolhê-las. E, por definição, escolhas são combinações. Então, nessa primeira hipótese, eu tenho 2 decisões para tomar. A escolha das 3 questões de geometria e a das 2 questões de trigonometria. E escolhas são combinações. O número de possíveis escolhas de 3 questões de geometria é o número de combinações simples, já que são 3 questões distintas nesse conjunto de 8 questões distintas, a princípio, levando isso em conta. Número de combinações simples das 8, 3 a 3. Em seguida, isso caracteriza o princípio multiplicativo. Então, vezes o número de escolhas de 2 das 6 questões disponíveis de trigonometria. Então, número de escolhas, número de combinações simples das 6 questões, tomadas 2 a 2. Bem, de maneira prática, esse número de combinações de 8, 3 a 3 é calculado multiplicando-se os 3 primeiros fatores do fatorial de 8 em ordem decrescente, dividindo pelo fatorial de 3. De modo análogo, o número de combinações simples de 6, 2 a 2 é o produto dos 2 primeiros fatores do fatorial de 6, estes em ordem decrescente, dividido pelo fatorial de 2. Bem, daqui, realizando algumas simplificações. O fatorial de 3 é 6. O fatorial de 2 é 2. E 2, 6 dividido por 2 resulta 3. Enfim, daqui, vou realizar primeiro da seguinte forma. 7 vezes 3, 21. E 8 vezes 5, 40. 40 vezes 21. Primeiro multiplico por 10. 10 vezes 21, 210. Agora por 4. 4 vezes 210, 840. 840. Esse processo de cálculos mentais nos ajuda bastante a sermos cada vez mais eficientes. Muito bem, então, na primeira hipótese, temos 840 possíveis provas com 3 questões de geometria e 2 de trigonometria. Agora, vamos avaliar a segunda hipótese. Segunda hipótese é a hipótese na qual a prova vai ter apenas questões de geometria. Então, é uma decisão só. Escolher 5 das
8 questões. Então, número de escolhas, número de combinações simples das 8 questões, tomadas 5 a 5. Ah, mas aqui nós podemos fazer uso das combinações complementares. Observe, para agilizar o cálculo. O complemento de 5 em relação a 8 é 3. Isso significa que o número de combinações simples de 8, 5 a 5 é igual ao de 8, 3 a 3. E isso nós já calculamos na continha de cima. Observe que aqui em cima, 6 foi simplificado com o fatorial de 3, que sobraria só 8 vezes 7. 56. Ok. Então, nesse momento, nós temos 840 possíveis provas na primeira hipótese, 56 na segunda hipótese, e adicionando essas quantidades, obteremos 896. A pergunta é: determine o número de provas diferentes. Dessa maneira, ao todo, podem ser elaboradas 896 provas distintas, atendendo às condições. Isso resolve a questão número 67.